Olá, eu me chamo Thaís, tenho 27 anos, sou consagrada da comunidade de vida e fiz recentemente os meus votos no celibato, no dia 24 de maio. Estou aqui para falar um pouquinho desse caminho de discernimento, né? Porque o meu caminho no celibato mesmo, com votos, são de alguns dias. Mas, assim, eu entrei na comunidade com 17 anos, na comunidade de aliança. Trilhei um caminho que não faz parte agora desse testemunho, mas da comunidade de aliança para a comunidade de vida, mas eu conheço a obra desde criança, já tinha contato com a comunidade, sempre estava na casa da comunidade de vida, porém o celibato assim eu nunca cogitei, nunca foi algo que eu cogitava mesmo, que eu tinha para mim que eu poderia um dia viver. Eu sempre sonhei desde criança em casar, em ter filhos. Amo criança, todo mundo que me conhece sabe, eu sempre estou com a criança nos braços, gosto de cuidar, gosto de brincar. E era um grande sonho, assim, né? Desde criança, casar, ter filhos, já tinha os nomes dos filhos que eu gostaria de ter. Assim, na adolescência eu sempre fui muito de planejar. Então, na adolescência eu planejava tudo. Qual seria o meu vestido, aonde eu ia viver a lua de mel, como eu queria, né? Como eu sonhava com esse dia. E entrei assim na comunidade. Quando eu fui para o meu retiro vocacional, em 2014, eu estava completamente apaixonada, vivia uma realidade durante o meu vocacional de me apaixonar por um rapaz. E isso quase me fazia desistir do meu caminho vocacional. Então eu fui para o retiro, assim, já desistindo do vocacional, não fui porque eu já tinha pago, não queria mandar carta, estava decidida. Quando eu cheguei no retiro, quem estava coordenando era o Vitor Frota, e ele tinha feito os votos perpétuos dele recentemente. Quando ele ia falando do celibato, o olho dele apaixonado, assim, brilhava. E aquilo me questionava, meu Deus, esse homem jovem, assim, né? Nunca vai se casar e ele parece completamente realizado, assim, né? E de alguma forma aquilo ali me inquietou, porque eu nunca tinha cogitado o celibato. E no fundo, eu sequer eu acho que eu acreditava que aquilo ali podia realizar alguém, assim. Vim de uma família até mesmo machista, então, assim, essa questão do matrimônio era algo muito marcante, assim. E naquele retiro, diante da paixão, assim, que eu trazia dentro de mim, eu reconhecia que estava influenciando o meu caminho vocacional. Em uma oração, Deus, ele me pedia que ele fosse meu único amor. E aquilo me inquietou, assim, eu falei, meu Deus, realmente, eu via que aquele rapaz não era da vontade de Deus para mim, porque ele não era da igreja e tudo. A gente não conseguia viver uma caminhada. Então eu entendi como se Deus quisesse que por um tempo ele fosse o único, para que ele pudesse curar aquela paixão, assim, né? E que futuramente eu fosse encontrar quem ele chamasse para mim. No retiro, o Vitor cantava muito aquela música, né? Diante de tantos amores, só o teu me invadiu, me atraiu. Sim, é teu meu coração, sim, é essa minha decisão. Seja, Senhor, meu único amor, meu tudo. E no fundo aquilo ali me colocando interrogações dentro de mim, assim. Mas guardei, pedi ingresso na comunidade de aliança, entrei na comunidade de aliança e um belo dia eu até partilhei com a irmã, que estava falando comigo sobre namoro, irmã mais velha. Eu falei, eu acho que não é pra mim neste tempo, mas jamais cogitando celibato. E ela falou, você já ouviu falar do celibato formativo e tudo? Eu nunca tinha ouvido falar. Talvez já tivesse ouvido falar, mas não tinha me atentado, né? E foi quando eu comecei a procurar um pouquinho saber. Eu estava no congresso de jovens, em 2015, né, já com 18 anos, e o tema do congresso era Felizes os puros de coração, e o Moisés pregando. Eu lembro que ele foi falando dos estados de vida e ele apontou para o lado que eu estava. Se Deus te chama ao celibato, ele vai te preencher por inteiro. E ele foi apontando também para os outros lados. Se Deus te chama ao sacerdócio, se Deus te chama ao matrimônio. Mas naquela hora teve um impacto dentro de mim aquilo. E eu, meu Deus, será que você pode me preencher por inteiro? Eu realmente me questionei, assim, será? E eu ficava, mas já tem vários meses que eu não falo com aquela pessoa. E eu ainda me sinto apaixonada, ainda me pego às vezes pensando nele. Como se daria isso?
E eu coloquei isso pra Deus, assim, na minha sinceridade, mas eu questionava mesmo se Deus poderia me preencher por inteiro. Ao mesmo tempo, eu lembrava do testemunho do Vitor, assim, que eu ficava, ele se ofertava com tanta alegria, ele não parava, gente, nesse retiro era impressionante, porque ele realmente era incansável, ele ficava o tempo inteiro acompanhando as pessoas, mal parava para comer. E aquilo de alguma forma me atraiu. Então, levei esse questionamento para minha oração, mas eu não tinha coragem de falar com ninguém, nem na minha formação pessoal, porque eu tinha medo de me comprometer. E os meus planos eram muito fortes ainda, os meus planos, os meus sonhos, né? Todos os meus projetos e aquilo que eu acreditava que me faria feliz. Então, foi passando o tempo. Nesse tempo, eu já me sentia chamada à comunidade de vida, mas eu via que Deus, assim, me pedia um tempo como comunidade de aliança. Partilhava-se na formação, ainda muito nova, muitos processos, assim, né? De cura interior, de amadurecimento mesmo, que eu entendia que Deus queria que eu vivesse como comunidade de aliança. Porém, apesar de tudo isso, assim, de não querer ali discernir o meu estado de vida naquele tempo, por esse processo que eu já vivia, Deus, ele foi falando, assim, né? Um dia eu estava acompanhando uma jovem, eu era pastora do grupo de oração, e ela estava querendo caminhar com um outro jovem, e eu falei, nossa, todos os meus filhos agora querem namorar. Aí ela falou assim, mas você não, né? Porque você tem que cuidar da gente. E eu, meu Deus, será que cabe a mim mesmo, assim, abrir mão disso, em vista dos filhos que Deus me dá, em vista da missão? E eu ia colhendo tudo aquilo, né? Guardando no meu coração, ainda com muito medo, muita insegurança. E nesse tempo, assim, muitas coisas iam me questionando. Eu lembro que estava em uma missa e o salmo foi aquele: vê minha filha, olhar e ouvir isso, que o rei se encante com sua beleza. E naquele momento eu senti meu coração pulsar de forma diferente, assim, eu não entendia, eu não conseguia entender, mas eu via que Deus queria me falar algo a partir daquilo. E a Eucaristia, para mim, a missa era o lugar por excelência onde Deus me questionava. A minha experiência com Deus, diferente de muitos, não foi no seminário de vida do Espírito Santo, foi um momento de adoração. Eu era da obra desde criança, que a minha mãe era da obra, mas foi um momento de adoração que eu realmente compreendi, assim, que ali era a pessoa de Jesus Cristo e que eu não estava só, e aquilo foi muito forte para mim. Foi numa vigília, eu fui com a minha mãe e minha mãe falou, você pode dormir agora, mas eu olhava para Jesus Eucarístico e aquilo me atraía, assim, de uma forma que eu não quis dormir, passei a noite inteira acordada e eu tinha só 9 anos. Então, assim, Jesus Eucarístico, para mim, já tinha uma presença muito marcante, assim. E então, quando eu fui vivendo isso, tudo isso, assim, sempre era na missa, assim, onde Deus falava mais forte, onde me atraía mais. E estava muito vinculado também à minha missão naquele tempo, no pastoreio, né? Com os jovens, assim, a maternidade espiritual. Eu vejo que meu celibato, meu chamado ao celibato, sempre esteve muito ligado à maternidade. Sempre trouxe dentro de mim esse sonho da maternidade. Teve momentos da minha vida assim que eu pensava em abrir um orfanato, porque eu queria ter muitos filhos, eu também queria adotar. E eu vejo como Deus que não nos rouba nada, isso faz parte de mim, a maternidade. E Deus só me chama a vivê-la de forma diferente, através da maternidade espiritual. Então, fui trilhando, ali no meu postulantado, meu primeiro ano de postulantado, colhendo tudo isso de Deus. E no meu segundo ano de postulantado, acho que mais uma vez Deus foi falando na missa. Teve um momento que eu estava na missa depois de receber o corpo de Cristo, e eu tive uma visualização das mãos chagadas de Cristo, e ele me dizendo assim, né, eu te darei as dores dessas chagas e a fecundidade desse sangue. E ao mesmo tempo eu via a minha mão, era tão real que eu abria os meus olhos, olhava assim para as minhas mãos, e eu entendia que Deus queria me dizer algo com aquilo. E eu desejava também ouvir, colher de Deus o que Ele queria me dizer. Assim, eu já senti que tinha a ver com celibato, com estado de vida. Apesar de negar um pouco, eu sentia. E eu fui pesquisando testemunhos, né, vídeos de irmãos celibatários, ouvindo testemunhos. Na época eu ouvi o testemunho da Gabriela, da Anne Carol. E eu ia ali ouvindo para tentar entender um pouco do que era isso, assim.
Aí muitas vezes, assim, também eu ia me questionando, assim, sobre este sonho do matrimônio. Algo que depois eu só me fazendo compreender, assim, até através desse caminho da comunidade de aliança para a comunidade de vida, que nem tudo que eu sonhava era o melhor para mim, assim, quando eu fui para a comunidade de aliança, eu ainda tinha dentro de mim que aquilo ali me faria feliz, a minha faculdade, a faculdade que eu queria, a independência financeira, né, não depender mais dos meus pais, né, conseguir escolher o que fazer, para onde ir, e eu acreditava que aquilo ali me faria feliz. E à medida que eu fui vivendo que não me faria feliz, e foi quando Deus realmente foi me fazendo olhar para o chamado como comunidade de vida de forma diferente, porque eu via como um chamado de Deus, mas não como o lugar da minha felicidade, porque eu tinha dentro de mim os planos de viajar, de liberdade. Então eu fui entendendo que aquele sonho de matrimônio também poderia não ser a minha felicidade, né? Poderiam ser planos e que eu trazia muitas ilusões acerca daquilo ali, assim. Algo que eu fui tocando muito dentro da comunidade foram as minhas ilusões, coisas que eu achava que me fariam felizes e que na verdade não. Então, à medida desse caminho também, já na comunidade, de amadurecimento, eu fui colocando diante de Deus os meus planos, os meus sonhos, aquilo que eu achava que me faria feliz, mas que talvez não fosse me fazer. Então, fui vivendo esse caminho. Já em 2016, em julho, eu estava em um momento de oração, no pastoreio, quando o irmão rezava por mim e ele ia dizendo, né, que via Deus me vestindo com uma veste branca, me dando uma coroa e que ele ia tirando do meu coração algo que não era dele. Naquele momento eu entendi que Deus arrancava, principalmente aquela paixão que eu trazia, mas dentro do meu coração, assim, tudo que me roubava dele. Foi muito forte aquele momento de oração para mim, assim. E eu entendia, né, que Deus, ele queria que eu fosse dele de alguma forma, assim, né, que ele tinha algo para mim que era diferente do que eu já imaginava. E aí no dia seguinte, não, assim, uns 3 dias depois, 16 de julho de 2016, estava comentando a missa jovem no centro de evangelização e o padre Ronald chamou os jovens, nós éramos poucos no centro pequeno, lá em Macaé, chamou os jovens para poder irem no altar para ele rezar. E ele rezou por mim, foi rezando pelos outros jovens, e ele proclamava que havia ali uma jovem que Deus chamava a ser inteiramente dele. E ele rezou por mim novamente, e na mesma hora meu coração disparou e eu entendi que era ele, eu entendi que era celibato, mas vinham todos os meus planos, os meus sonhos, né, os meus projetos. Eu tinha um medo, que eu tremia, que eu achei que eu não ia conseguir terminar de comentar aquela missa. Na hora da comunhão, o padre falou, aquela pessoa que eu chamei, que não venha comungar agora. E eu fiquei, ai meu Deus, se alguém ficar, eu vou. Mas todos os jovens foram indo. Foi até engraçado, porque teve uma jovem que ficou. Aí eu fiquei, ai meu Deus, vai ser ela, eu vou comungar. Eu lembrei que ela não tinha primeiro Eucaristia. Eu falei, não é ela, então realmente sou eu. Eu esperei e fui. Na hora que eu fui comungar, o padre me deu o corpo de Cristo e me deu o cálice para beber. E eu tive um impacto naquela hora, era como se aquilo ali fosse me fazer aceitar, né, aquele chamado de Deus, assim. E eu tive medo, assim, e o padre disse 2 vezes, não tenha medo, não tenha medo. E eu bebi ali o cálice, né, o sangue de Cristo. E naquele momento me invadia uma grande alegria, assim, era como se realmente eu tivesse encontrado algo que era muito maior do que eu, não conseguia explicar. E depois da missa, nós saímos para evangelizar. E é como se fosse a melhor evangelização da minha vida. Assim, eu queria ofertar tudo, assim, sem nada reter. Cheguei em casa, eu ainda mandei mensagem pro padre. Falei, padre, assim, você falou de ofertar tudo a Deus, ser todo de Deus. É o celibato? Aí ele, sim, minha filha. E me orientou a procurar a comunidade, né, os meus formadores. E assim eu fiz, fui procurar formador pessoal, formador comunitário. Entendi que apesar de Deus ter me dito aquilo, eu precisava viver um caminho de discernimento. E colocar tudo à luz de Deus. Né? Eu não entendi por que Deus me dizia tão cedo, eu ainda era postulante, eu ainda ia trilhar um caminho para a comunidade de vida. Não consegui entender. Mas Deus foi me fazendo compreender que o celibato era uma semente que eu trazia dentro de mim. E que Ele queria regar. Se eu deixasse, ele ia regar
ali mesmo no escondimento, aquela semente ainda embaixo da terra, e ela ia crescer e dar frutos futuramente. Mas eu poderia também não acolher e aquela semente ficar ali, morrer ali, né? E eu não colheria os frutos do celibato. E assim eu fui vivendo, assim, um caminho onde Deus foi regando. Vivi o celibato formativo como realmente um cuidado de Deus nesse tempo, para me fazer discernir melhor e trilhar este caminho, né? Depois disso eu trilhei um caminho para a comunidade de vida. E na comunidade de vida, vivendo o celibato formativo, assim, não abafando, ao contrário, colhendo de Deus o que Ele ia me falando, o que Ele ia me pedindo, né? Me descobrindo, porque o celibato é algo que faz parte de mim. A minha forma de viver, assim, a vontade de Deus. Deus me fez assim, me fez celibatária, né? E então é algo que faz parte de mim. Cada vez mais eu vou me descobrindo como Thaís, Shalom, comunidade de vida, celibatária. Então esse tempo de silêncio realmente foi o tempo onde Deus precisava, né, fincar raízes, assim. Foi um tempo onde eu sou completamente imediatista, eu sempre quis resolver tudo, mas o meu caminho de discernimento, tanto para a comunidade de vida, quanto para o celibato, foi um caminho muito longo. Assim, eu mesmo colocava diante de Deus, meu Deus, assim, eu sempre quis resolver tudo, sempre fui adiantada na escola, mas Deus, Ele queria realmente firmar, me fazer sair do imediatismo e entrar nele, mergulhar nele, entender que é um caminho com Ele, assim. E Deus foi falando muito. Fui também tocando em testemunhos de vários irmãos. Nesse dia que eu estou gravando, será os votos perpétuos de 2 irmãos que fizeram parte do meu caminho. O Ramon, que foi meu primeiro formador, quando eu fui com uma aliança missionária. A Delny foi minha coordenadora de casa no D2. E o testemunho dos irmãos, assim, foi me fazendo ver o quão belo é esse chamado, né, de ofertar tudo a Deus e aos homens, aqueles que Ele nos enviasse. Nesse ano também eu assumi a coordenação da alimentação e como foi dando sentido a esse chamado celibato, assim, né? Os filhos que Deus me dá ali para cuidar, para, de certa forma, prover também, né? Em busca de doações e tudo. E com certeza não é um sim para mim, é para Deus e para a missão, celibato em vista do reino. E eu vou entendendo muito isso, assim, né? Vou desejando me ofertar, tem poucos dias, como eu disse, mas desejo realmente ofertar tudo a Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Ao longo do caminho eu fui vivendo muitas experiências que me fizeram colocar a luz de Deus diante dos meus sonhos. Assim, eu lembro quando eu estava em Natal com uma aliança missionária, que eu fui coordenar a evangelização do Aleluia. E eu fui entrando em contato com todo mundo que ia estar comigo na equipe. E as mães iam dizendo, olha, eu consigo, mas eu preciso estar num lugar que eu possa cuidar dos meus filhos. E eu vi realmente a beleza da maternidade biológica, a beleza daquela missão, que era a missão dela, cuidar dos filhos. Elas iam dizendo, assim, né, os casais iam dizendo até o horário que poderiam estar. Mas eu me colocava também naquele lugar, né, assim, e quando eu ficava ali, quando dava 2 horas da manhã, eu via ali que elas gostariam de ficar mais, mas não poderiam. E eu, meu Deus, assim, se fosse eu, casada, com filhos, eu teria que ir embora também. Teria que cuidar dos meus filhos. E quando eu chegava em casa, 3, 4 horas da manhã, os jovens que eu tinha evangelizado iam mandando mensagem, eu ia respondendo, assim, né? E demorava para dormir ainda. E já acordava para voltar pro Aleluia. Se mal comia também para poder convidar outros que eu tinha evangelizado para ir pro Aleluia. E eu, meu Deus, se eu chegasse em casa, tivesse filhos, marido, eu ia dizer, peraí que eu vou responder aqui os jovens que eu estou evangelizando, assim, eu precisaria dar uma atenção para eles, mas dentro de mim existia uma outra inquietação, assim, realmente um desejo de me ofertar por inteiro à missão. E eu via, assim, como aquilo, muitas vezes, dentro de mim parecia como algo que fosse me dividir. Eu fazendo memória também dos períodos ali na obra, na adolescência, do tempo que eu me apaixonava e sempre parecia que ia me roubar de Deus. Eu via outros jovens que trilhavam, que caminhavam, que permaneciam na obra, até se engajavam mais, mas eu não, assim, parecia que o meu amor ele não conseguia ser dividido. E eu fui percebendo dentro de mim esse amor que quer se dar total, e esse amor que não cabe aos homens, que cabe somente a Deus, assim. Eu fui ao longo desses anos colhendo esses sinais.
e me descobrindo, assim, como celibatária, me descobrindo, assim, feliz em me ofertar inteiramente para a missão, assim. Então, é algo que realmente é entre você e Deus, né? Mas que, à medida que eu fui me descobrindo, isso foi gerando felicidade, alegria, desejando cada vez mais, assim, como foram muitos anos, assim, como eu sonhei no dia em que eu viveria os meus primeiros votos, assim, em que isso se tornaria visível. Dentro de mim, eu realmente já tinha convicção de que era o meu chamado, mas no momento onde a igreja, a comunidade me pediriam frutos dessa oferta total, exclusiva, né? Então, foi esse o caminho. Trilhei o caminho no meu T1. No meu D2, Deus foi despertando novamente para poder trilhar esse caminho, mas terminei o caminho, né, como comunidade de vida, pedi as primeiras promessas. No meu T1, vivi o discernimento para o celibato, a comunidade confirmou, e fiz recentemente os meus votos. Muito feliz mesmo por viver o celibato como comunidade de vida, e espero que esse testemunho ajude vocês a discernir, né, aqueles que estiverem escutando, que estiverem discernindo a vontade de Deus, porque é o nosso lugar, né, é a nossa felicidade. Então, conto com as orações de vocês para que seja fiel, e estarei rezando também pelos novos celibatários que Deus deseja, né? Ele promete esse levante de celibatários na comunidade. Nós já temos tocado, né? Aqui em Fortaleza, esse ano, foram 15 irmãos da comunidade de vida e 32 da comunidade de aliança que fizeram os primeiros votos. Então, Deus já cumpre essa promessa e com certeza virão muitos outros. Deus abençoe. Shalom.